render a ti adoração e derramar meu ser. Diga, Senhor, meu coração, olha só, deseja amanhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso.
Pai, eu dou graças em nome do Senhor Jesus Cristo por tudo que nos tens dado até este momento. Agora, Senhor, reconheço que preciso da direção, da luz, da sabedoria, da unção do Teu Espírito Santo para falar aquilo que já colocaste no meu coração há muito tempo, para eu poder transmitir fielmente ao Teu povo a Tua mensagem. Ajuda-me e que os corações do Teu povo, meus irmãos, seja abençoado com esta palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Quero convidar os meus amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em Lucas 12. Iremos ler Lucas 12, capítulo 12, versículos 35 a 40. Vejam bem. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai da família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar ou roubar a sua casa. Portanto, amados, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Quantos podem dizer amém? Amados, a Igreja do Senhor aguarda o maior evento da história, ou seja, a volta do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira esperança, preciso mais luz, a verdadeira esperança daquele que crê em Cristo Jesus, que ama a Deus e que acredita sem reserva na sua existência e no seu poder, está realmente na volta do Mestre, na volta do Senhor Jesus Cristo. Como nota, a grandeza desta esperança está no facto extraordinário de que os que estiverem mortos no dia da vinda do Senhor, esses serão ressuscitados e estarão subindo com Ele à casa do Pai. Os que estiverem mortos no dia da vinda do Senhor serão ressuscitados e com Ele subirão à casa do Pai. É o que diz a palavra do Senhor na 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim, 4,16: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quantos podem dizer amém? Já nós, ou já os que estiverem vivos, veja bem, serão arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens, seguindo depois imediatamente com Ele para as moradas celestiais para todo o sempre. É assim que a Bíblia diz, na 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, aleluia, isto me arrepia, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, preste atenção. Desde que Jesus Cristo partiu há 2000 anos atrás,
Se ouve que Jesus Cristo vai voltar. Eu mesmo, ao longo do meu ministério, anunciei dezenas de vezes que Jesus Cristo vai voltar. Mas a grande verdade, meus amados irmãos, é que Cristo não voltou até aos dias de hoje. Não voltou até agora. Então surge uma pergunta. O que fazer? O que tem que fazer, o que deve fazer a Igreja do Senhor Jesus Cristo durante o tempo de espera? O que deve fazer a Igreja do Senhor Jesus Cristo durante o tempo chamado hoje? O que deve fazer? Eu digo, continuar a esperar em santidade, preparados, como se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje, ou melhor, como se o Senhor Jesus Cristo viesse agora mesmo. Aliás, se você ler comigo a palavra do Senhor, você vai entender. Leia comigo 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. 2 de Pedro: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, Ele é longânimo. Porém, o Senhor é longânimo para com todos nós, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Quantos podem dizer amém? Ouçam, meus amados irmãos, e digo isto com toda a convicção da minha alma. A demora do Senhor Jesus Cristo não consiste numa falha da profecia. A demora do Senhor Jesus Cristo não é tampouco um erro de tempo, um erro de cálculo, ou um esquecimento de Deus, ou em qualquer outra coisa. A demora do Senhor Jesus Cristo é tão somente uma prova do seu amor, é tão somente uma prova da sua grande misericórdia, é tão somente uma grande prova da sua grande longanimidade, aguardando com paciência a consolação dos tempos em que será completado o número daqueles que hão de ser salvos. Quase pode dizer amém? Se não vejamos, se o Senhor Jesus Cristo tivesse vindo há 90 anos, se o Senhor Jesus Cristo tivesse vindo há 100 anos, todos nós teríamos ficado fora do arrependimento. Dá para entender? Se o Senhor tivesse vindo há 80, 90, 100 anos, todos nós teríamos ficado fora do arrebatamento da igreja. Não teríamos subido com Jesus. Iríamos ficar perdidos para sempre. Mas o Senhor é longânimo. O seu amor é sem limites e não quer que ninguém se perca, antes que todos se arrependam e venham a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, o que devemos fazer enquanto esperamos pela volta do Senhor Jesus Cristo? Sim, pastor, o que é que devemos fazer enquanto esperamos pela vinda, pela volta do Senhor Jesus Cristo? O que devemos fazer enquanto Ele não vai buscar a sua noiva? Escuta, a igreja do Senhor. Esta mensagem é para hoje. Está no tempo atual. Enquanto Jesus não vem, é indispensável estar alerta e vigilantes. Leia comigo Lucas 12:35, por favor. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Veja bem, a palavra estar cingido aqui significa pôr assim, significa estar preparado, significa estar pronto, ready
para subir com Jesus quando Ele voltar. Todo o verdadeiro crente do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deve aguardar a volta de Jesus Cristo, vigilando sempre e sempre pronto para subir, pois o Senhor, amados, virá num momento em que ninguém vai esperar. Ninguém vai esperar, ninguém sabe a hora que Ele vem. Por isso é que Apocalipse capítulo 3, versículo 3, diz da seguinte maneira: lembra-te, portanto, do que tens recebido nesta casa. Lembra-te, portanto, do que tens ouvido nesta casa. E guarda, arrepende-te da tua maldade, pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. É profundo. Lembra-te, portanto, lembrai-vos, portanto, do que têm recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, pois se não vigiares, diz o Senhor, virei como ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas pode dizer amém? Amém. O mesmo versículo, Lucas 12, 35, diz mais ainda. Lucas 12, 35, continua a falar: estejam cingidos os vossos lombos, e atenção agora à parte final do versículo, e acesas as vossas velas. Vou fazer uma pergunta, amados: quantos aqui têm as vossas velas acesas? Quantos aqui têm as candeias, as vossas candeias acesas? E o show? Aí o show? Estejam cingidos, igreja, os vossos lombos, ou seja, preparadas, apetrechadas, abreviadas e acesas as vossas candeias. Então, nota, o estar acesas, o estar as nossas candeias acesas, sugere que o período aqui na terra, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, será um período de trevas. Será um período de pecado, será um período de maldade, será um período de violência, durante a qual a igreja, ou seja, tu e eu, devemos permanecer alerta, separados e bem preparados, com as nossas lâmpadas bem acesas, ou seja, cheios do Espírito, cheios do fogo do Espírito Santo de Deus. Tenham as vossas candeias acesas. Vivemos momentos de trevas, de maldade, de violência, de morte. E a palavra do Senhor disse esta manhã a todos vós e a mim: mantenham, apesar de tudo, as vossas lâmpadas acesas. Apesar de tudo, sejam preparados, iluminando o lugar onde vocês estão. Louvado seja o nome do Senhor. Isto indica, amados, que a situação que vive, a igreja vive antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, é realmente uma situação confusa. É uma situação difícil. Não será nada fácil. Estaremos diante, a igreja estará diante de inimigos terríveis. E presta atenção, que estarão lançando ataques de toda a classe contra a igreja, com ofertas, como se vê diariamente, ofertas tentadoras, ofertas aos nossos jovens, atenção jovens, oferta aos nossos jovens, oferta aos nossos filhos, de toda a qualidade, ótimas, aparentemente lindas, aparentemente atrativas. Escuta, meu irmão, escuta, minha irmã, escuta, meu querido jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja qual for o que o diabo esteja a oferecer, ainda que te pareça muito bom, ainda que vos pareça muito lindo, só tem um único propósito. Esta oferta só tem um único propósito: afastar-te do Senhor, afastar-te da igreja do
para te levar com ele para o inferno. Esta é a pura realidade. Todas essas ofertas que estão sendo lançadas, canalizadas, diretas à juventude, e não só aos jovens, só têm um único propósito: afastar-nos de Deus, afastar-nos da igreja, para irmos com ele, para que ele não vá sozinho para o inferno. Nestes últimos dias, amados irmãos, tenho visto, tenho notado com tristeza uma nova tática que o diabo tem usado e que está a atingir alguns que nunca devia ter atingido. Nestes últimos dias tenho visto Satanás usar uma nova tática, a tática do comodismo. Não, eu não disse comunismo. Comodismo. A tática última do inferno. No laboratório do inferno foi criada uma nova tática, elaborada uma nova tática para se pôr ao serviço contra a igreja, a pôr ao serviço do diabo contra a igreja. É a tática do comodismo. Pois, meus amados, toda a gente sabe que uma igreja acomodada, pois, meus amados, todos nós sabemos que um irmão acomodado, um crente acomodado, não estará vigilante, não estará com as suas lâmpadas acesas, não estará preparado para subir com o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta: como está a sua lâmpada? Está acesa? Como está você, meu irmão, vigiando? Ou acomodado? Jesus vai voltar. Não me tenho cansado nestes últimos tempos de anunciar esta verdade. Verdade, irmão, e nestes dias de sexta-feira falámos sobre isso. Jesus vai voltar. Precisamos hoje mais do que nunca estar alerta. Não só por nós, mas pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos nossos filhos, estar alerta. Vivemos dias maus. Vivemos os últimos dias, igreja. Não é tempo para andar com... É tempo de nos amarmos, abraçarmos, unirmos e levarmos o Evangelho. Vivemos tempos difíceis. Ouça o que o Senhor nos diz em Marcos 13, 31, 37. Marcos 13: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus Cristo, não hão de passar. Não passarão. 32. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse a autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, repito, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, está a falar à igreja neste momento. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, ou se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos os digo: vigiai. Vigiai é a palavra do Senhor. Perante isto, o que fazer então para manter a igreja alerta e sempre vigilante? Há pelo menos 3 verdades que nos mantêm vigilantes e preparados e que não podemos descuidar em nenhum momento. Primeira verdade: devemos participar todo o tempo dos cultos da igreja a que nós pertencemos.
a primeira verdade para nos manter alerta, cingidos, lâmpadas bem acesas, é participando todo o tempo dos cultos da igreja. Talvez alguém possa pensar, mas então, pastor, eu não posso adorar a Deus em minha casa da mesma forma como eu faço, como eu adoro aqui na igreja? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Podemos e devemos adorar a Deus em casa. Repito, claro, se você é desses que diz, mas eu não tenho que ir à igreja, total. Eu adoro a Deus em casa. E se você me perguntar, não podemos adorar a Deus em casa? Deve e pode adorar o seu Deus, o nosso Deus, em casa. Sem dúvida. Mas, amados, é na igreja que, além da adoração, estaremos também alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito. Porque na igreja, os louvores, a adoração, as leituras bíblicas, as orações, as mensagens, as pregações, sempre estão exortando o crente à separação, sempre estão exortando o crente à santidade, a estar cingidos com as nossas lâmpadas bem acesas, que é isso que eu estou fazendo agora mesmo. O crente que espera pela volta do Senhor Jesus Cristo será sempre um crente fiel à sua igreja, aos cultos da sua igreja. E Hebreus, capítulo 10, versículo 25 diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximar aquele dia. Quantos podem dizer amém? Veja bem, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Veja, eu vou repetir, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Tome nota. Isto é conselho de Deus. Isto é a palavra de Deus. Não é a minha palavra. Não fui eu que escrevi isto aqui na igreja para vos tirar o dinheiro. Acaba com essa. A única coisa que queremos tirar aqui é a maldade. É o pecado, é o vício. É a fofoca, é a murmuração. O que nós queremos tocar aqui, cada um de nós, todos nós, é santidade. É viver uma vida limpa na presença do Senhor Todo-Poderoso. Não abandonem a vossa congregação, como é costume de alguns, antes abastando-nos uns aos outros, e tanto mais, repare, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximar aquele dia. Qual dia? Qual dia? A parte final diz, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E eu pergunto, qual dia? Amados, é o dia da vitória da igreja. É o dia da vida do Senhor Jesus Cristo. Mais do que nunca, igreja. Mais do que nunca, povo. Há necessidade de estarmos alerta, vigiante, firmes na igreja, firmes na casa do Pai. Há uma necessidade urgente. Aos Romanos 13, 11, diz da seguinte maneira: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Pode dizer amém? A nossa salvação, ou seja, a separação da terra, a separação dos nossos corpos da terra está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Escuta, meu amado irmão,
se estas exortações que nós acabamos de ler eram importantes na época em que foram escritas, muito mais são importantes nos dias de hoje, em que podemos afirmar sem qualquer dificuldade que estamos realmente vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os tempos finais. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Tome nota. Eu vou pedir ao Pai, ao Mãe, porque senão eu não consigo, porque vocês estão todos a olhar para ali. E então vai ser difícil. Senão a Zizi pode recolher esta criança. Está a ver? Deus sabe todas as coisas, não se preocupe, meu irmão. Só quem? Amém? A ver, ninguém está a olhar para aqui, está tudo aí para a menina. Tem razão. Ela é engraçadinha mesmo. Deus abençoe, irmão. Amados, se quisermos estar vigilantes, nota, amados, concentrem-se agora novamente na palavra. Se quisermos ser vigilantes e acesos até ao grande dia da volta de Jesus, tome nota, precisamos estar na igreja, precisamos participar da igreja, precisamos colaborar na igreja. Tem dúvida? É isto que todos nós precisamos fazer enquanto esperamos a vinda do Senhor. Não deixando a nossa congregação como é costume de muitos. Não me enganei. Não deixando a nossa congregação como é o costume de muitos. A segunda verdade que nos mantém vigilantes até à vinda do Senhor Jesus Cristo é a seguinte: a leitura da palavra de Deus. Amém. Estar na igreja é o primeiro, e o segundo está aqui, na leitura da palavra de Deus. O Salmo 1, versículo 1 e 2, diz da seguinte maneira: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem tampouco se senta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita dia e noite. Quantos podem dizer amém? Amém? Veja bem, é feliz, ou melhor, é muito feliz aquele que conhece a palavra, aquele que medita na palavra de Deus. Porquê? Simplesmente que é por meio da leitura da palavra de Deus que podemos ouvir a voz de Deus. Eu repito, é importantíssimo estarmos em comunhão, manter uma vida de leitura da palavra de Deus, porque, sem dúvida, é a maneira de podermos ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Tome nota, a palavra do Senhor é que nos orienta, a palavra do Senhor é que nos ilumina. O Salmo 119, versículo 105, diz da seguinte maneira: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tome nota. Você não poderá ouvir a voz de Deus. Você não pode ouvir a voz de Deus se você não ler a palavra de Deus. Tão simples como isso. Assim como o meu corpo e o seu corpo precisa de alimento todos os dias, a sua alma também precisa de alimento espiritual todos os dias, para se manter alerta, para se manter acordada, para se manter acesa, preparada, pronta para subir quando o Senhor Jesus Cristo vier. Você não conhecerá a vontade do seu Salvador. Eu repito, ninguém pode conhecer a vontade do Pai, do Senhor Jesus Cristo, se você não ler a sua palavra. Nós precisamos, amados, ler a palavra de Deus. É isto que todos nós devemos fazer
enquanto esperamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo? Quantos têm lido a palavra de Deus? Pois bem, Deus está falando, está nos chamando a uma grande decisão na vida. Se você é um leitor pouco assíduo da palavra de Deus, se você não tem, enfim, muito entusiasmo para ler a palavra de Deus, escute em nome de Jesus, passe a ler, a ler, a ler e a meditar mais na palavra de Deus. Este é o tempo de lermos a palavra de Deus. Este é o tempo de comermos a palavra de Deus. Jesus está voltando. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Diz o Senhor. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ou seja, a Bíblia Sagrada, dá vida. Para você, meu irmão, que não é muito entusiasta na leitura bíblica, por favor, leia a Bíblia. Você conhecerá melhor o seu Senhor. Você conhecerá melhor o seu Salvador. Terceira e última verdade que nos mantém vigilantes até à vinda do Senhor Jesus Cristo é a prática da oração. Eu disse a prática da oração. Amados, se há algo na vida do crente que nunca deve cessar, que nunca deve parar, é a oração. A oração deve ser constante na vida daqueles que amam a Deus e que esperam na volta do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é clara. A palavra de Deus é bem clara. Na 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Esta é mais uma característica daqueles que aguardam o Senhor em estado de vigilância, em estado de alerta. Quem está alerta não descuida a oração. Quem está alerta não deixa interromper a sua ligação com Deus através da oração. Se, porém, você não tem muita vontade de orar, eu vou lhe dizer o meu segredo. Eu sei que há dias que a gente está tão saturado, está tão cansado, o corpo se cansa. Eu dizia para a minha alma, para a minha esposa, estes dias, que têm sido umas semanas tremendas, realmente, o espírito quer, mas o corpo já não está querendo. Porque, amados, foram 3 semanas que eu tive aqui, todas as noites quase, reuniões. Então parece-me, mas há uma maneira, a gente, mesmo sem vontade, querido, estou a falar a sério, mesmo sem vontade, ajoelha. E você começa a orar sem vontade, mas continua. Daqui a pouco você acendeia no fogo do Espírito e dispara a orar. Quem está alerta, quem está à espera do Senhor Jesus Cristo, não pode descuidar da oração. Quem está alerta, não deixa interromper, repito, a sua ligação com Deus. Só podemos manter a nossa lâmpada acesa se os homens e mulheres chamados de Deus e que são de Deus forem homens e mulheres de oração. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Está indo embora. Efésios 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos dar amém. É isto, meus amados irmãos, que todos nós devemos fazer enquanto esperamos pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orar em todo o tempo, sermos homens e mulheres e jovens de oração. Devemos ser vigilantes. Devemos ser homens e mulheres acesos do Espírito
estando na igreja, participando da igreja, colaborando com a igreja, amando a igreja, lendo e meditando na palavra de Deus, pois é na leitura da palavra de Deus que ouvimos a voz de Deus, que o Senhor orienta e fortalece a nossa vida, os nossos passos, e devemos orar sem cessar. É desta forma, meus amados irmãos, que devemos aguardar a vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto que devemos fazer até à vinda do Senhor nosso Deus. E, meus amados, se o Senhor tarda em chegar, e, meus amados, se o Senhor tarda em chegar, precisamos continuar na igreja, ainda mais, ler a palavra de Deus ainda mais, orar ainda mais. Para terminar, eis o que o Espírito Santo vos diz hoje, a cada um de vós, nesta manhã. Apocalipse 13, versículo 11 a 13. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aleluia. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inclina o seu rosto. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Sentimos, cheiramos a tua vida. Tudo está-se a preparar para o teu retorno. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, o tempo que temos perdido com loucuras, com parvoíces. Perdoa-nos, Senhor, estamos arrependidos por tua presença, buscando a tua face em santidade. Ajuda-me a estar vigilante. Ajuda-me a ler e a entender mais a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a ter o fogo da minha alma para poder orar, falar, comunicar contigo, Pai. Ajuda-nos. Fica em espírito, irmãos. Todos nós precisamos destes momentos de silêncio. Eu desafio o meu irmão, a minha irmã, esta igreja querida, a ter um momento de arrependimento. Se arrependa, você sabe porquê e de quê? Todos nós precisamos se arrepender de alguma coisa. Todos os dias precisamos se arrepender de alguma coisa. Arrependa-se. Prepare a sua alma. Prepare o seu espírito. Fique em espírito de oração.